E aí, galera, o time do Palmeiras está na semifinal do Campeonato Paulista após vencer a equipe do São Bernardo por 1-0, placar bem magrinho, né? Quem esperava que a equipe do Palmeiras iria vencer com uma goleada, não foi o que aconteceu. A equipe do São Bernardo, uma equipe também que fez uma campanha muito boa no Campeonato Paulista, né? E conseguiu aí, né, até quase atrapalhar os planos do time do Palmeiras. Palmeiras venceu com gol de Rony, Rony fazendo o gol salvador do time do Palmeiras, que agora é semifinalista do Campeonato Paulista. Mais um ano seguido a equipe do Palmeiras vai jogar a semifinal do Campeonato Paulista, galera. E bora acompanhar o debate aqui do Sport Center, falando tudo sobre esse jogo entre Palmeiras e São Bernardo. Eu vou deixar o link na descrição. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Pois é, tudo bem? Boa noite, Dani. Boa noite, Silas. Pois é, acho que chama atenção mesmo, né? Sim. Aliás, chama atenção várias das decisões do Abel no jogo. Para começar, a escolha do Tabata como titular, ele que não vinha sendo titular durante a fase de grupos do Paulista. E é bom fazer justiça, foi talvez o melhor jogador do Palmeiras em campo, né? Foi muito bem o Tabata enquanto esteve em campo. E depois as mudanças, né? Mudanças que colocaram em campo Fabinho, Jailson, Navarro, Breno Lopes, quer dizer, não são jogadores, né, de talvez vistos como de grande qualidade técnica, acabaram sendo as opções do Abel. A gente acho que vai ouvir muito do Abel na entrevista, né, os questionamentos sobre essas mudanças e essas escolhas, e no fim acaba avançando. Ok, o melhor time da fase de grupos do Campeonato Paulista, a gente pode dizer que foi de fato, né, que é o melhor time, a gente sabe disso, mas que injustiça e que crueldade com o São Bernardo ter que enfrentar o Palmeiras num jogo único nas quartas de final, porque o São Bernardo mostrou hoje, principalmente no primeiro tempo, que ter sido o segundo melhor time da competição não foi um acaso. Sim. Né? Que ele é, de fato, um time muito preparado, um time com qualidade do ponto de vista tático e também do ponto de vista técnico. Então, é um São Bernardo que certamente, né, tivesse tido um outro confronto, talvez tivesse mais possibilidades de avançar. Então, acho que é importante a gente ressaltar, porque realmente é inacreditável que você jogue, né, 12 rodadas da competição para definir os 8 classificados. E aí, depois dessas 12 rodadas, em 90 minutos, você coloque o melhor contra o segundo melhor para definir quem vai à semifinal. Regulamentos de campeonatos estaduais, né? Há que se estudar quem faz esses regulamentos. Mas a gente já vai entrar nessa questão das substituições, claro. A gente enalteceu muito, né, Silas, o São Bernardo ao longo da competição. E eu acho que ficou um jogo um pouco dentro do que se esperava. Um São Bernardo competitivo, obviamente, no nível técnico muito distante do Palmeiras, mas que fez valer, embora tenha sido um duelo indigesto para quem faz a segunda melhor campanha, o que construiu nesse Paulistão. Oi, Dani, Jean, né? Boa noite para o fã do esporte também. Eu vejo assim, é uma injustiça, como o Jean falou. Um time que vai no Morumbi ganha do São Paulo, um time que já tinha ganho do Corinthians, um time que fez uma campanha brilhante pelo pouco tempo de trabalho. Acho que a gente precisa, assim, ressaltar isso. É difícil você montar um time com 2 laterais tão bons, com 2 beiradas tão bons. O meia, que era a grande revelação do campeonato, que ficou de fora. Fora hoje. E não se viu tanto a falta dele, porque o primeiro tempo foi um primeiro tempo todo do São Bernardo. Jogou muito bem, teve chance de gol. Agora, eu vivi essa situação com o Novo Horizontino em 2017. Fernando Praz, que é nosso amigo aqui e companheiro aqui de ESPN, era o goleiro do Palmeiras na época. E eu falei para eles, olha, nós vamos pegar o Palmeiras. Classificamos. Nós tivemos 5 chances de gols lá em Novo Horizonte, fizemos uma. O Palmeiras teve 3 e fez as 3. Então, é assim, um jogo desse, com um time organizado, com um time estruturado, com um time que tem, talvez, o melhor goleiro do futebol brasileiro, que é o Everton. Um time que tem o melhor zagueiro, os 2 melhores, Murilo Cerqueira e o Gustavo Gomes, que o Jean falou do Tabata, gostei também, mas tudo bem, tem o Rony que fez o gol, mas o Gustavo Gomes é uma segurança gigantesca ali. Então, o São Bernardo sempre, né, teve o seu primeiro tempo e não desfrutou, não aproveitou isso. O Palmeiras com o Rony, que é uma flecha lá na frente. Agora, perdeu a parte técnica do jogo, de ficar com a bola, de dominar o jogo, quando o Rafael Veiga, vem um pouquinho mais para trás e sai o Dudu.
ali para mim sai com 16 minutos do segundo tempo, Dudu. Então, quando sai o Dudu, o Palmeiras perde aquela hierarquia que tem em campo, e aí o Jean falou de todo mundo que entrou, são bons jogadores, mas não tem a hierarquia de um Dudu, né, desse tipo de jogador. Daqui a pouco a gente vai ouvir a entrevista coletiva do Abel, né? E fica aqui o questionamento e a gente conjecturando aqui possibilidades para ele não ter colocado o Endrick. Eu vejo como um aspecto protetor do Abel, ele sempre teve isso. O Endrick, querendo ou não, ele vai ficar ansioso pela cobrança de marcar um gol, por mais que internamente se tire essa cobrança. E hoje eu vi uma maneira de proteger o Endrick. Eu quero saber se vocês veem assim também, porque para mim é a única explicação para você tirar o Dudu e colocar o Breno Lopes e não o menino, né? Que a gente sabe o tanto que joga bola em campo. Você vê algum outro motivo? Eu acho até que nessa primeira alteração, talvez ele tivesse que mexer, pelo que é a ideia do Abel, no posicionamento do Rony, né? Então ele tivesse que abrir o Rony para colocar o Endrick como centroavante. Ele já jogou assim, né? Ele já jogou em alguns momentos, mas ele não parece acreditar que o Endrick possa jogar tanto pelos lados. Eu até acho, e já vi ele jogar bem pelos lados, então eu acho também que poderia, mas me parece que essa seria uma outra explicação. Mas eu tô contigo e acho que isso que você disse, Dani, casa inclusive com o que o Abel sempre disse. Sim. E assim, eu que sou um cara que sempre defendi e defendo que fase de grupos de campeonato estadual é pré-temporada, eu acho que o que ele fez foi dizer, bom, vamos jogar essa fase de grupos de campeonato estadual, colocando o Endrick o máximo de tempo possível para sentir qual é. É possível? Não é possível ser titular? Ele vai jogar o tempo todo? Não vai jogar o tempo todo? Aí chegou o jogo decisivo. O que chama atenção, talvez o que seja mais de se estranhar, é que ele acabou dando oportunidade para jogar pelo lado para um jogador que não vinha entrando tanto, que não vinha tendo tantos minutos, que foi o Tabata. Porque, em geral, quando o Endrick saía, ou até mesmo quando ele não começava jogando, a gente viu o Giovani começar jogando. E no fim, hoje a escolha foi pelo Tabata. E repito, para mim, do ponto de vista da atuação, é claro que o Rony foi decisivo. O Everton também, né? No primeiro tempo, ali naquele miolo do primeiro tempo, fez defesas ali importantes. Mas eu acho que, do ponto de vista da regularidade durante o jogo, o Tabata talvez tenha sido o melhor. Então eu acho que assim, ele vai falar sobre o Endrick. Acho que o Endrick vai ter muitos minutos ainda na temporada, muitas possibilidades. Mas não me surpreende tanto no sentido de que a gente sabia que a importância da fase de grupos do estadual é uma e o mata-mata em 90 minutos, onde você decide tudo, é outra. E pode ser também que tenha uma explicação mais tática, né? Porque o Tabata é um jogador de características diferentes e o Abel olha muito para o seu adversário sempre para montar o time que ele considera mais adequado. E ele acaba controlando ali o meio-campo quando ele coloca mais um jogador e tira, né, o atacante lá enfiado. Você acha que foi mais a questão tática ou mais a questão de proteção, Silas? Como é que você vê a não entrada do Endrick hoje? O que tem acontecido é que o Palmeiras sempre faz o segundo gol. De uma forma ou outra, o Palmeiras vai e faz o segundo gol. Hoje, por exemplo, ele manteve o Rafael Veiga até o final. O Zé Rafael e o Rafael Veiga ficaram no jogo até o final, né? Sim. O que ele poderia ter feito hoje, com a entrada do Giovani... O Veiga, na verdade, saiu e entrou o Jailson, né? Mas já Veiga, mais já no finalzinho do jogo. Isso. Ele poderia, se o Palmeiras está com 2-0, um placar até um pouco mais folgado, na saída do Veiga, colocar o Rony atrás do Navarro. Aí ficaria Giovani, Breno Lopes, o Endrick aqui e o Navarro. Mas era um jogo difícil, 1-0. São Bernardo poderia até ter empatado o jogo, porque é um time que não tinha mais nada a perder. Mas aí essa formação que você está trazendo é mais pensando no Endrick do que no jogo, né? Pensando no Endrick e jogando num 4-4-2. Ele não fez muito, né? Justamente. Ele não fez, na verdade. Ele não fez. Era o Giovani pelo Endrick, o Endrick pelo Giovani. E hoje a surpresa foi o Tabata, que também, na questão da hierarquia, um jogador que sabe ficar com a bola, um jogador que tem o corpo a corpo. São Bernardo é um time muito físico. Sim. Bateu, hein? O Palmeiras rebateu. Porque o Palmeiras primeiro apanha, depois bate. Aí o árbitro não pode amarelar o Palmeiras primeiro. Então, até nisso, os caras são inteligentes. Eles sabem jogar duros, mas o Veiga apanhou bastante, né? E alguma outra jogada, achei até que um pouco de deslealdade. Mas a Edna, de uma certa forma, a Renata está com a gente aí, né? Vai poder falar dos lances, eu acho que conseguiu controlar bem o jogo. Mas o Palmeiras, o São Bernardo, infelizmente,
bateu de frente com o melhor time do futebol brasileiro. É isso, daqui a pouco teremos Renata Ruel aqui com a gente também para falar dos lances de arbitragem, reclamações de um possível pênalti por parte do Palmeiras. Mas já que a gente está falando do Tabata na noite de hoje, né, e de como ele entra nesse jogo, vamos dar uma olhada nos números. A gente tem uma tela para mostrar aqui o desempenho dele nessa partida contra o São Bernardo. Ele ficou 76 minutos em campo. Chances criadas foi o segundo do Palmeiras, uma chance só criada, um chute e foi um chute no alvo. Dribles certos, 3, duelos vencidos, 8 e faltas sofridas, 3. Foi o primeiro nesses 3 últimos quesitos, enquanto esteve ali em campo defendendo o Palmeiras. Silas, vou te devolver. O que você consegue tirar desses números em relação ao futebol dele? Eu acho que o Palmeiras foi muito criticado em diversos momentos na temporada passada pelo tipo de contratação que fazia, né? O Tabata pode ser mais um desses jogadores que chega, encaixa e tem um crescimento dentro do Palmeiras, como às vezes a gente não vê em outros times? Eu acredito que sim, e o Palmeiras, ele, com alguns jogadores, ele deu muito tempo. Ele deu muito tempo para o Veiga, ele deu muito tempo para o Zé Rafael quando o Zé Rafael chegou. Scarpa. O próprio Scarpa, que teve o problema quando vem do Fluminense, não pode jogar e fica muito tempo fora. Quando entra, virou o Scarpa que todo mundo conhece. O Danilo, quando vem do Bahia, é um ponto esquerda que vira volante. E olha, o Danilo chegou a ser convocado para a seleção brasileira, né? Então, assim, liberou muitos jogadores, trouxe outros. O que eu vejo disso tudo, Dani, da sua pergunta? O Abel, ele tem esse time nas mãos dele. Sim. Tanto que nas finais, tanto do Maracanã contra o Santos, pela Copa Libertadores, ele termina com o Breno Lopes, que acaba fazendo o gol. E na final contra o Flamengo, foi no Uruguai? Onde que foi Flamengo e Palmeiras? Foi em Montevidéu. Em Montevidéu. Ele termina com Gabriel Menino, ele termina com o Jailson em campo, ele termina com o Daverson em campo, ou seja, ele termina com um time que você fala, caramba, se você olhar para esse ataque do Palmeiras comparado com esse time do Flamengo, não dá. Então eu vejo que o Abel Ferreira, ele tem muita confiança no que ele treina e isso acaba dando confiança para o jogador. E ele, quando ele coloca o menino na final contra agora o Atlético, contra o Palmeiras, jogou... Qual final? Uma final recente que ele põe o menino. E ele fala, o menino já jogou. Agora a Recopa, né? Contra o Flamengo. O Supercopa. E faz o gol, a Supercopa. Ele falou, o menino já jogou outras finais importantes como essa, então não vai tremer. Não, aliás, está jogando muito bem. E bem. foi bem no momento da polêmica. Traz um volante, porque saíram 2, tem que vir 2 e não sei o quê. E foi bem no momento da polêmica, o menino vai, faz um golaço daquele de esquerda, faz o outro gol contra o Flamengo e meio que coloca um pano frio em toda essa polêmica, joga bem novamente e está aí, titular. Sim. Hoje dá o passe de gol para o Rony novamente. Então, assim, é um Palmeiras que não cansa de ganhar e é um Palmeiras que não afrouxa. Eu vejo isso muito nesse time. É um time que sabe brigar quando tem que brigar, sabe jogar quando tem que jogar, se defende, dá chutão quando tem que dar chutão e está aí. Tá aí. O menino hoje esteve também, para mim, entre os melhores. Quer dizer, é interessante a gente notar isso, né? Porque nós estamos falando, e eu sou daqueles que acham que, de fato, o elenco do Palmeiras não é um elenco tão bom. A gente tem uma percepção de um elenco... Não é tão bom, não. Ele é um elenco que rende na mão do treinador que tem. Exatamente. Ele é um elenco muito bom, evidentemente, para os padrões do futebol brasileiro é muito bom, mas eu acho que assim, o Atlético tem um elenco maior, o Flamengo nem se fale. E no fim das contas, quando ele coloca todos esses jogadores, que você vai olhar a ficha técnica, você vai ver justamente. Entraram Jailson, entraram Navarro, Fabinho, né, Breno Lopes. Não são jogadores que tecnicamente você olha e fala, pô, olha o elenco que o Palmeiras tem, hein? Colocou esses caras, tirou esses caras do banco para jogar. Então, claro que não é assim. Por outro lado, é impressionante ver o rendimento destes jogadores, não especificamente desses 4, mas dos jogadores que às vezes têm que cumprir uma missão, uma função. E olhando para um Palmeiras que perdeu Danilo e que perdeu Scarpa, você olha para o que fizeram hoje os seus 2 substitutos, porque o resto do time era idêntico. E os 2 substitutos foram o Gabriel Menino e o Tabata, que estiveram certamente entre os melhores ali dos 11 que o Palmeiras colocou em campo. Então, eles têm conseguido render. A questão que eu sempre digo é você acreditar que a demonstração de capacidade do elenco, ou do elenco ser suficiente num campeonato estadual, vale também
para uma temporada em que você vai jogar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Aí a história é completamente diferente e aí vamos ver como que o Abel vai lidar com isso nesse outro contexto. Eu acho que esse é um ponto, porque aí você entra num outro lugar de enfrentamento, num outro lugar de embate, de adversário, de tipo de jogo. Hoje, na beira do campo, o Abel ali determinado, tanto que ele tira o menino e coloca o Fabinho, né? Que é um volante ali mais marcador, mais de pressão de retomada de bola, menos de construção, talvez, do que o menino. E eu tenho a sensação de que o Abel não confia 100% no menino quando ele precisar dessa recomposição. Talvez por isso que hoje a gente fale tanto na necessidade de uma contratação para o lugar do Danilo, até à frente de um nome para o lugar do Scarpa, né? Isso, tanto que ele inverte, né, Dani? Para corroborar o que você está falando. Puxa o Zé para trás. Ele chama o Zé, que era e fez uma temporada espetacular, a temporada passada dele. Quer dizer, então, teoricamente, você não tinha motivos para mexer no Zé Rafael. Mas ele olha, bom, os dois melhores que eu tenho aqui para formar essa dupla de volantes são o Gabriel Menino e Zé Rafael. Ele olha para esses dois e chega à conclusão de que o melhor, com esses dois como titulares, é recuar o Zé Rafael. Então, acho que isso, de alguma maneira, corrobora o que você está falando. E o próprio Abel já falou isso, né? Sim. Falou que está testando o Luan, que está testando outros jogadores, até eventualmente improvisados por ali, porque ele precisa de um substituto para o Danilo. Ô, Silas, fazer gol de cabeça é difícil? Eu fazia meia altura, assim. E qual é a sua altura? Qual é a sua altura? 1,76. Olha lá. 1,76. Muito mais alto que o Rony. É por isso que eu tô perguntando. Eu gosto do Jean Oddi, que o Jean Oddi capta as coisas rapidamente. O cara que é muito rápido, ele também tem muita impulsão. Então, o Rony, como ele é a fibra rápida, é uma fibra também que, na impulsão... Então, e o Rony, ele é uma espécie assim, a gente costuma dizer na gíria do futebol, um gabiru. Gabiru é aquele cara, ele é magrinho, mas choca com ele pra você ver. Parece que o cara é só osso, cara, é você que se machuca. O Rony não tem... Ele é leve, mas ele é forte, Ele né? faz um gol contra o Corinthians de cabeça, sabe com quem que ele salta? Com quem? Com o Gil. Ele salta com o Gil e cabeceia pro chão e faz o gol, no meio da área. Então, é um cara que quem você pode confiar. O Rony, é por isso que é Rony rústico. Mas um cara que faz um gol de bicicleta contra o Fluminense no Maracanã, do jeito que ele fez, cara, tem que apagar o rústico e colocar qualquer outro nome aí, porque, cara... Vamos mudar esse adjetivo, né? Eu nunca fiz um gol de bicicleta na minha vida, eu sou muito mais habilidoso que o Rony. Eu gosto da modéstia. 1,70 quanto? 6. 1,76. O Rony tem 1,67. E aí a gente tá vendo a altura dos outros marcadores de gols de cabeça. O Gomes, né, que, enfim, é zagueiro, então já se Abel explica. Liberou o Scarpa? Porque liberou um monte de gente. Quando foi a vez dele, o Abel falou, esse não vai. Eu vou segurar. Porque o Rony também já não é nenhum menino. E teve um lance hoje, né? Acho que até indo, enfim, um pouco para além, a gente já volta na coisa dos gols de cabeça, Dani, mas... Não, pode ir, era só por uma curiosidade mesmo. Teve um lance, agora eu não me lembro exatamente o que foi, no primeiro tempo ali, que, cara, ele tá ali jogando de lateral direito mesmo, buscando, roubando a bola numa condição em que ele não tinha até por que estar ali, quer dizer, então é claro que quando o Abel disse textualmente, eu amo o Rony, ele ama o Rony muito também pelo que o Rony entrega, né, como dedicação, como empenho, como recomposição. Mas o número de gols de cabeça, de fato, com 1,67 é um negócio que chama atenção, né? Mas esse ponto que o Silas toca é interessante, da impulsão, né? E o Palmeiras tem jogadas, às vezes o Gustavo Gomes vem buscar no primeiro pau, às vezes o Zé Rafael vem buscar no primeiro pau e às vezes o Rony vem buscar no primeiro pau. E sempre sobra alguém lá do outro lado para fazer o gol sem goleiro. Isso é trabalho. Isso é trabalho, isso é o dedo do treinador. Eu gosto demais do Rony. Você acha que a quantidade de gol de cabeça dele não é por acaso? É trabalho? Não, isso trabalho, é olhado trabalho. dentro do treino? Tenho certeza absoluta. E o Rony, ele é um jogador moderno. Ele é um jogador que o zagueiro, quando entra em campo, fala... Cuidado com o passe de um para outro, ele pode interceptar essa bola. Isso. Quando uma bola é cruzada na área, você pode ver, tem o pé do Rony. Porque ele é muito rápido, ele chega no carrinho, ele chega na frente. Agora, não espera do Rony que ele vai fazer um lançamento que vai achar um cara nas costas do... Não, isso aí é pra... Eu ia brincar. Isso aí era pra Scarpa, é pra Veiga, é pra Dudu. Não vai esperar do Rony um gol de bicicleta, né? Ele já fez até não dá o desafio que o homem mais do que um, pega de treinar, hein? Agora, olha aqui, a gente tá vendo o futebol hoje. Eu achei que hoje o São Bernardo, apesar da eliminação, e a gente pode voltar em toda a questão da justiça ou injustiça da tabela, o São Bernardo propôs um jogo
difícil ao Palmeiras. Não foi um jogo fácil, não foi um jogo que o Palmeiras entrou em campo e passeou e treinou, não foi isso. Não. Muito também pela postura que tem em campo, né? E agora tem os adversários que ainda estão brigando por vaga na semifinal, o Palmeiras já está na semifinal. Pensando nos próximos confrontos, aí a gente tem, e aí eu tô colocando aqui os meus palpites, tá? Porque eu acho, obviamente, só acho, porque ainda tem que jogar, mas entre Bragantino e Botafogo, Bragantino, entre Corinthians e Ituano, Corinthians, entre São Paulo e Água Santa, São Paulo. Passando os favoritos, assim, quem que tem a maior possibilidade como futebol? Opa, peraí, daqui a pouco a gente volta, porque o Tabata tá falando, jogou bem hoje e está falando... Galera, é isso aí, né? O time do Palmeiras, né, não fez aquele o jogo brilhante, né, que se esperava, mas do outro lado também tinha a equipe do São Bernardo que jogou muito bem no primeiro tempo, né? Uma coisa que surpreendeu foi o Endrick não estar relacionado entre os titulares, né? Parece que o Abel Ferreira não vai ficar insistindo tanto, vai trabalhar melhor o garoto, né? Só tem 16 anos, já foi vendido para o Real Madrid, né? Que são 400 milhões, né, de reais, muito dinheiro. Então tem que ter um pouquinho de paciência, que eu acredito que um pouco de paciência o Endrick pode sim começar a jogar melhor, começar também a fazer gol, né? Porque ele tem que fazer gol também, que é a função dele, né? E assim, depois da venda dele pro Real Madrid, ficaram fazendo muitas comparações, é o novo Ronaldo, é o novo não sei o que, isso e aquilo, e com certeza o jogador somente de 16 anos, né, atrapalha muito o desenvolvimento, né? Mas o time do Palmeiras tem muitos jogadores aí que podem também dar conta do recado, e hoje o Palmeiras conseguiu fazer um resultado magrinho, magrinho, né? Não foi o resultado do Palmeiras, né? O Palmeiras costuma fazer sempre o segundo gol, e hoje venceu aí 1-0, placar apertado. A equipe do São Bernardo, até foi um pecado ter saído já nas quartas de finais pelo campeonato que fez, e não tem como entender essa regra, né? O São Bernardo foi o segundo melhor e pega o melhor da competição, né? Assim, não dá para entender muito bem esse regulamento, né? Onde o melhor pega a segunda melhor equipe do campeonato, né? Poderia ser uma regra um pouquinho, né? Melhor, né? Porque complica, né? Complica muito, porque o São Bernardo já caiu logo nas quartas de finais. Agora tem um troféu também do interior que a equipe vai poder disputar, né? Para não ficar sem nenhum troféu na competição, né? E o São Bernardo é uma equipe muito boa. Muito certo que alguns desses jogadores devem ser aproveitados em algumas equipes aí do futebol, né, brasileiro, né? É bem certo que o São Bernardo, lembrando, o São Bernardo é Série C do Campeonato Brasileiro, a equipe saiu da Série D ano passado, tá na Série C e tem tudo para fazer um bom campeonato. Se conseguir manter essa regularidade, conseguir manter alguns jogadores e vir alguns jogadores para compor o elenco, acredito que o São Bernardo vai conseguir fazer uma boa Série C, porque o objetivo deles é chegar à Série B do Campeonato Brasileiro, galera. E o time do Palmeiras, né, a melhor equipe praticamente assim ao lado do Flamengo, Atlético Mineiro, né? É uma das melhores equipes aí do futebol brasileiro, galera. É isso aí, esse é o vídeo do nosso canal. Vou ficando por aqui. Valeu, fui.